sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Muito bem, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, este é o canal A Mensagem da Cruz. Hoje estarei trazendo um pouco do meu testemunho, um pouco do que eu passei para que houvesse uma transformação e uma libertação na minha vida. Gostaria de deixar 2 versículos. Primeiro é João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segundo, Jeremias 7, verso 3. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Amados, eu vivi um tempo da minha vida, um tempo a qual eu não tenho prazer em lembrar, porque gosto de lembrar daquilo que me traz esperança, daquilo que me traz conforto e alegria. Mas para edificar a vida de alguém, através deste vídeo, resolvi fazer. Porque talvez, eu não sei, você esteja passando pela mesma situação e não sabe o que fazer. E eu quero, através deste vídeo, com a ajuda de Deus, gravar este vídeo para te ajudar. Amados irmãos e queridos, passei um momento muito difícil da minha vida. Eu lembro que na caminhada evangélica, onde eu sirvo já a Deus, já vai fazer uns 6 anos, eu lembro que quando eu ia para a igreja, muitas das vezes, eu já tinha pecado durante o dia, já tinha pecado durante a noite, já tinha pecado durante a manhã. Eu lembro que todas as vezes que eu errava, cometia algum pecado, Deus, ele logo me incomodava na minha mente, o Espírito Santo, a fim de que eu pedisse perdão e fosse aos pés de Jesus novamente. No início, eu achava que aquilo dali, por eu fazer aquele pecado, não agradava a Deus e de fato não agrada. E por achar isso, achava que eu não servia mais para nada, que Deus não me perdoava. Então passaram-se os tempos. Durante 8 meses a quase 9 meses, eu vim lutando contra este erro. Eu vim batalhando com as minhas próprias forças. Quando eu dizia, agora estou pronto, agora não vou errar mais, eu me enganava. Satanás me dava novamente uma rasteira, lançava seu prato, eu comia e caía novamente no mesmo erro, no mesmo defeito, no mesmo pecado. Mas, amados, eu quero falar para você que aonde abundava o pecado, superabundava a graça de Deus. Deus, como um pai amoroso, ele estendia novamente a sua mão, porque o que eu queria fazer, eu não fazia, mas o que eu não queria, isto eu fazia. Amados, quando eu lembro que eu pecava, pedia perdão, mas ao passar do tempo, eu caía novamente no mesmo pecado e ficava desesperado, ficava com vergonha. Muitas das vezes não ia para a igreja, muitas das vezes deixava de orar. Eu lembro que quando eu errava, um exemplo, à noite, eu não orava, deixava para orar no outro dia. Mas é isso que Satanás quer, meus queridos. Eu fazia aquilo porque eu achava e pensava que Deus, por ser um pecado repetitivo, não me queria mais na sua presença. Mas esta é a mentira que Satanás usa para destruir a mente de muitas pessoas. O que Deus não suporta é ser humano que não peque. Não. O que Deus não suporta é quando seus filhos pecam e não correm para a sua presença para pedir perdão, para pedir ajuda. Amados, eu lembro que eu ficava muitas das vezes com vergonha de orar. Eu lembro, queridos, que quando eu errava, pecava, eu não queria mais orar. Perdi a conta de quantas as vezes em oração eu dizia: Deus, eu não estou conseguindo vencer. Hoje é a última vez que eu vou para o culto. Hoje é a última vez que eu vou para a igreja. E quando eu chegava na igreja, eu pedia uma confirmação a Deus, se Ele tinha me perdoado daquele pecado que eu tinha cometido.
A confirmação era na Bíblia. Sempre que eu lia um versículo, se encaixava com o tipo de erro que eu estava pecando, que eu estava errando. E ali eu não compreendia que era o Senhor que estava me renovando, me dando forças. E eu saía da igreja renovado, com o pensamento de não mais cair, de não mais pecar, de não mais errar. Eu lembro, meus queridos, que quando eu falava aquilo, agora eu não vou pecar mais, agora eu não vou errar mais. Ao passar do tempo, não era muito, ao passar no máximo 10, 15 e às vezes 7 dias, eu caía novamente no mesmo erro, no mesmo pecado, amados. Mas o que Deus estava me esperando era que eu me arrependesse novamente. Deus, Ele estava esperando como um pai amoroso me perdoar. Mas às vezes eu ficava com vergonha e não queria orar. Amados, hoje, para a glória de Deus, eu estou contando este testemunho. Mas é interessante ressaltar que eu pecava conscientemente, eu errava conscientemente. Até que um dia eu contei isso para o meu sumo pastor, contava. Ele já sabia, ele me compreendeu, me ofereceu novamente uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E hoje, queridos, eu estou aqui para a glória de Deus. Estou ainda às vezes com um erro, com outro, porque o que quero fazer não faço. Mas a partir de quando eu me converti, hoje eu sou uma nova criatura. Não posso ser dominado pela velha natureza. Que Deus nos abençoe e nos livre. Que as nossas obras sejam boas diante de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu lembro que quando eu errava, quando eu pecava, Deus queria me perdoar quando o tempo passasse, que depois de 5 a 7, no máximo, muitos dias depois daquele erro, Deus iria perdoar, iria esquecer. Mas isso era o que Satanás queria que eu acreditasse, pois a Bíblia está escrito: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Satanás queria que eu acreditasse que Deus iria me perdoar através do tempo. Mas a verdade é que Ele iria me perdoar com o sangue de Cristo. É através do que Cristo fez na cruz do Calvário que Deus esquece todo o pecado, que Deus esquece toda falha, todo o erro, e Deus oferecer novamente o seu perdão. Mas, quando eu pensava naquilo, que novamente estava livre, liberto, vinha novamente a vontade, a tentação era maior. E muitas das vezes, os irmãos sabem que é difícil de suportar. Então caía novamente. Mas hoje, para a glória de Deus, estou com uma nova vida, uma nova oportunidade, lutando para que não aconteça mais. Então, queridos, que venha lutar para vencer estes erros, vencer esses defeitos. Jesus não te fez para viver tão longe, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas o sangue de Jesus perdoa, purifica, liberta e traz novamente para a presença de Deus. Então, se você gostou, comente aqui abaixo, compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo.